Nos próximos capítulos da novela Essa Vida é Minha, tudo começa logo depois que o Mehmet caiu. Tanto a Fulya quanto o Ardan ficaram desesperados e o Ardan ali começa a gritar pedindo que alguém chame ajuda e começa a se revoltar perguntando onde que está esse médico, e a Fulya também ali, até ela precisa de ajuda, mas agora nesse momento o foco está sendo no Mehmet, então ela começa a gritar pedindo ajuda. O Mehmet, por sua vez, ele fica ali com os olhos abertos, o Ardan também em desespero, e a Fulya continua pedindo ajuda porque o esposo dela está morrendo. O médico nesse momento chega, então começa a fazer os seus primeiros socorros, coloca uma lanterna nos olhos do Mehmet e começa a conversar com ele perguntando se ele está ali ouvindo, só que o Mehmet, por mais que esteja com os olhos abertos, ele fica em silêncio e o médico continua chamando pelo nome dele e perguntando se ele está ali ouvindo, mas o Mehmet continua em silêncio. Então é aí que ele pede que imediatamente tragam ali uma maca e também preparem uma sala para que possam examiná-lo. A Fulya, ela fica ainda mais desesperada, pedindo que ele haja com mais depressa e ajude ele, por favor. Ele continua fazendo alguns exames do Mehmet, inclusive bota até um pedaço de pau ali dentro da boca dele para ver como é que tá a sua garganta, se a língua não está enrolando, e a Fulya continua dizendo a ele que, por favor, que ele haja o mais rápido possível e salve o marido dela. Eu sei que vocês não vão ficar perdidos aí porque aconteceu isso, porque na realidade no capítulo anterior vocês se lembram que tudo isso só aconteceu logo depois que a Fulya revelou tudo, porque ali o Ardan se casou com a Efsun, então foi por conta disso, ele recebeu um choque muito grande e acabou ali caindo, e agora na maca, justamente nesse momento, ele começa a revirar os olhos ali e começa a se lembrar quando a Fulya contou toda a verdade de tudo que tem acontecido com o Ardan, e que inclusive por conta disso era ele que estava sendo chantageado, por esse motivo foi que ele se casou com ela. Então é aí que o Ardan percebe que o tio agora se acordou, porque tá vendo ali os olhinhos dele se mexendo, e chama por ele perguntando se ele está ali vendo, se ele está ali ouvindo e que por favor lhe responda. Mehmet de início continua em silêncio e o Ardan continua pedindo a ele que por favor que ele lhe responda. O Mehmet, como vocês estão observando ainda na maca, então é aí que ele começa a se agoniar, então diz que quer que eles parem agora mesmo aquela maca, e depois pega ali no meio no cangote ali do Ardan e diz que ele já sabe de tudo, e depois olha para Efsun, olha para Sultan e continua dizendo que sabe de tudo porque foi a Fulya que lhe contou toda a verdade. Eles continuam em silêncio sem saber o que fazer, e o Mehmet continua dizendo que a Fulya lhe contou tudo sobre o homem. A Razet chega nesse momento com a Mug e também a Barra, e logo ela se desespera, chama pelo Mehmet e pergunta o que foi que aconteceu com ele. Logo depois o médico continua dizendo que tem que levar ele para fazer alguns exames, e logo depois quando ele sai é aí que o Ardan diz que ela não precisa se preocupar, que apenas ele caiu e ela não tem com o que se preocupar. Só que é perdido que tanto a Mug, a Barra e a Razet vai atrás dele para tentar entender o que foi que aconteceu. Depois que eles saem, fica o Ardan, a Sultan e a Efsun, um olhando para o outro ali, e ninguém sabe quem começa a falar, e ficam nesse momento em silêncio total os três. Todos acompanhando o Mehmet nesse momento, mas na cabeça dele só vem a voz da Fulya dizendo o que foi que o Ardan fez, e logo depois que revelou tudo para ela, ele fica ali sem saber o que fazer, travado geral. Quando ela chega ali na porta da urgência, o Mehmet é levado e a enfermeira diz que por favor agora elas vão ter que esperar ali. Do mesmo jeito que aconteceu agora há pouco com a Efsun, a Sultan e o Ardan, agora acontece com a Mug, a Barra e a Razet. Elas ficam em silêncio total. E eu quero aproveitar o embalo aqui e fazer apenas uma pergunta a vocês. Na opinião de vocês aí, vocês acham quem é a pior? É a Efsun ou a Sultan? Porque esse negócio, tudo que tá acontecendo no decorrer dessa novela é culpa delas duas. Mas quem é a pior aí? Deixa tua opinião nos comentários. E não esquece de deixar também o seu gostei se você quiser ver a Efsun
e a Sultan mofar na cadeia e pagar por tudo que elas estão fazendo. Nesse momento, a Auliá está frente a frente com o Salim e pergunta a ele o porquê que ela deveria confiar nele, e ele fica calado e ela continua ali insistindo, perguntando para que ele responda o porquê ela deveria confiar em um homem igual a ele. Ele continua calado, não responde nada, parece que comeu sardinha, não sabe de nadinha, e ela continua pressionando ele, perguntando o porquê que ela deveria confiar nele, e se de repente ele estiver ali mais uma vez colaborando, jogando junto ali, tanto da Sultan com aquela maldita da Efsun. Ela continua pressionando ele, achando que isso é um jogo sujo que está fazendo só para que ela dê dinheiro a ele. Ele diz que fez uma oferta ali que ela não pode perder de forma nenhuma e que ele está tratando ali de salvar a vida do filho dela. Ela fica calada e ele diz que seja como ela quiser, porque ele se ofereceu, mas não vai insistir mais. A Auliá, ela começa a sorrir na cara dele ali e diz que não acredita em nada, absolutamente em nada que ele está falando. Ele então se revolta e diz a ela, então tá bom, ele não vai insistir e que ela pode fazer o que ela quiser, e vai saindo, só que ela pede que por favor, que ele não saia, que espere um pouco, e fica ali um tempo em silêncio eles dois, e depois ela questiona ele se então essas imagens todas que está ali são todas as imagens que tinham o Ardan. Ele solta até uma piadinha dizendo que não, que as outras imagens estão lá na casa para que todo mundo queira ver, e depois grita com ela e fala que é lógico que não tem mais imagem e que todas elas estão aí como ela pode ver. Ela fica calada e ele diz que ela pode acreditar e que inclusive 2 milhões não é nada para ela, porque ele sabe muito bem disso. Ela depois pergunta se a Efsun e a Sultan ela também tem essas imagens. Ele diz que a Efsun de fato ela tinha, mas eles conseguiram eliminar, apagar, mas a Sultan ela nunca teve, e que ele é o único detentor de todas essas imagens. Nesse momento o telefone dela toca, ela vê que é o Ardan, chama ele de meu amor, pergunta o que aconteceu e ele então revela tudo o que aconteceu com o Mehmet. Então ela começa a se desesperar e pergunta novamente a ele o que foi que aconteceu e como ele está. Ele diz que por hora eles não estão sabendo de nada porque ele foi levado agora mesmo para ser examinado. Ela continua desesperada e o Ardan olha um pouco de lado e depois tenta cochichar com ela, dizendo que ele acredita que a Foliá contou a ele toda a verdade. Ela grita e pergunta é o que, e pergunta se ele pode assegurar que de fato isso é verdadeiro. O Ardan diz que o tio dele, logo depois que ele caiu e retornou, ele falou alguma coisa ali sobre algumas imagens e um homem. Ela pede a ele que por favor, que ele não entre em pânico, que ele fique tranquilo, que ela vai conseguir resolver tudo isso, e assim que resolver, ela vai para lá, para onde ele está, e pede novamente que ele se tranquilize, que ela vai resolver agora mesmo tudo. Ele diz que tudo bem, mamãe, aqui eu te espero. Por sua vez, Salim fica feito um pombalés ali, olhando para ela, tentando identificar o que é que está acontecendo. Do nada, a Auliá sai nas carreiras ali e o Salim fica até sem saber o que fazer, sai andando ali atrás dela também, e ela diz ao motorista que necessita que ele leve ela até o hospital imediatamente. O Salim, pela segunda vez em 2 cenas, fica ali feito um cachorrinho abandonado mais uma vez. A Foliá, por sua vez, começa a se desesperar ainda mais sozinha dentro daquela sala. Ela começa a gritar, perguntando se tem alguém ali e que, por favor, alguém venha e diga a ela como que está ali o seu esposo. Ela continua gritando, chamando pela enfermeira, perguntando se alguém está ali para poder escutar ela, e ninguém vem nesse exato momento. Então é aí que ela decide descer da cama e ir atrás de um Mehmet para saber o que está acontecendo. Só que, por sorte, chega uma enfermeira nesse exato momento e pergunta o que é que ela está fazendo. Ela pergunta como que está o Mehmet e precisa ir lá para ver o seu esposo. Ela diz que por favor, que ela se deite, fique tranquila ali e que não se preocupe, que o senhor Mehmet se encontra nesse momento com o doutor. Nesse momento, a Sultan está conversando com o Ardan e com a Efsun, e ela diz que não pode acreditar como que essa mulher foi capaz de fazer tudo isso e contar tudo ao senhor Mehmet e Emir, e olha só o que foi que aconteceu. A Efsun, ela fica cochichando
debochando, dizendo que vai dizer algo para ela, que achou o Mehmet muito estranho, que ele estava dizendo coisa por coisa e que não sabe se de fato ele sabe tudo, mas que uma coisa é verdade, ele estava muito estranho. A Sultan então disse, por acaso ele se recordar de tudo que a Fuliá disse para ele, será que ela já parou para imaginar o que de fato vai acontecer? Eles ficam em silêncio e a Sultan começa a pedir a Alá que, por favor, que faça ele, o Mehmet, esquecer de tudo e que não se lembre de nada, por favor. O Ardan fica calado o tempo todo ali, boca de bacia, bota para descer nele, dizendo que ele não fique olhando para ela assim, porque se por acaso o Mehmet dizer qualquer coisa para o médico, ali será o fim de todos eles. Ele continua calado e ela diz que com certeza ele será o primeiro a cair, que pode jurar isso para ele. A Efsun olha meio disfarçada para Hazet e para Bahá e logo depois a Sultan diz que aquela desgraçada infeliz não recebeu nem o sangue da gente e já foi correndo lá para dizer tudo ao Mehmet e Emir. A Efsun pede que por favor que ela fale baixo e que não fique falando dessas coisas, porque elas podem ouvir ali qualquer coisa que elas falarem. Nesse momento, a Auliá chega toda agoniada e pergunta ao Arda se ele já tem alguma notícia do irmão dela. Ele diz que não, que ele segue ainda lá dentro. O médico, nesse momento, ele chega e diz que o Mehmet Emir, ele tá um pouco meio confuso com a consciência dele, mas que o neuro vai vir para poder fazer alguns exames e depois ele sim estará seguro ali, sem ter nenhum problema e com certeza recuperará a sua consciência. Em seguida ele sai, a Bahá, juntamente com a Hazet e a Mug, sai atrás dele dizendo que precisa lhe fazer uma pergunta e a Efsun agora começa a ficar desesperada dizendo que então o médico falou que o Mehmet ele vai sim recuperar a consciência, então se ele recuperar a consciência, aí sim todos eles estarão ferrados. É isso aí, pessoal, não se esquece de se inscrever em nosso canal, deixar o seu gostei aí e clica nesse vídeo que está aparecendo, porque é mais uma novidade que virá nos últimos capítulos de Essa Vida é Minha. Agradecemos a presença de cada um de vocês, um grande abraço, um cheiro no oi e até a próxima.